para olhar a nossa alma, como que a gente está, o nosso corpo, porque vai dando sinal, mas a correria você não está nem aí, vai passando, vai tomando um negocinho ali, melhora e vai passando por cima de tudo. E muitas vezes a gente reclama da vida e fala do mundo, né? Que o mundo, esperando que o mundo mude, e na realidade a gente não para olhar dentro de nós, porque essa mudança, para essa transformação desse mundo, essa mudança tem que vir de nós primeiro. Então me trouxe assim uma reflexão, quer dizer, eu entendi dessa forma, entendeu? Que a gente fica esperando do mundo e o mundo esperando de nós, né? E que quem vai mudar tudo isso, toda essa forma de vida, somos nós. É isso. Perfeito, perfeito mesmo. E que essa vida que precisa ser transformada a partir de nós. Quando eu tenho paciência, quando ele diz assim, quando o corpo precisa mais de alma, quando a gente ouve a nossa alma, andamos tão acelerado que se você descansar um pouco é preguiça, se você desligar e sair das redes sociais, você é estranho. Que a gente se permita um pouco mais de alma, que a gente cuide um pouco da alma eterna que somos, e não só o corpo físico ou as coisas que estão em volta de nós. Exato. Anderson, pode falar, querido. Boa noite a todos. O que eu senti, né, ao ouvir essa música, foi uma parte que eu me vi nessa parte, quando falamos assim, o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. E aí, trazendo para a gente um pouco mais de paciência, né? Nós queremos que sempre o outro haja da maneira que nós queremos que seja bom para a gente. Mas essa parte dá nos entender que tem que partir de nós para ir para o mundo, primeiramente. E assim, a gente já temos essa consciência, né? Nós já temos essa consciência, mas praticar, aí eu falo por mim, é um desafio, porque é o que fala, tem que partir de nós para o mundo. E quando fala o mundo gira cada vez mais veloz, a gente espera. Então a gente espera sempre do outro primeiro, né? E temos que ter o entendimento que precisamos ter o entendimento que precisa dar o primeiro passo somos nós. Então me peguei muito essa parte da música. Ótimo, perfeito. Grace Kelly. Boa noite. Oi, eu assisti a música é muito linda. E a música me passou que devemos ter paciência com os próximos. Certo, isso mesmo. Paciência. E conosco mesmo, não é, Grace Kelly? Também. Certeza. Isso. Com certeza. Mais alguém? Wilter, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu desconfio que eu viajei muito nessa letra aqui, entende? E creio que eu me distanciei um pouco aí do objetivo, mas como a gente tem que falar mesmo quando a gente erra, vamos falar, né, para descobrir onde é que está o erro, né, se é que está errado. Bem, eu particularmente eu não gostei da letra. Sim. A graça. Tinha que ser você, Wilter. Eu acho assim que a gente tem que tentar desenvolver o senso crítico, né? Eu achei que o cara deu umas vaciladas feias nessa letra aqui, e eu vou mostrar para vocês, vamos ver se vocês concordam comigo ou não, tá bom? Bom, esse autor, ele expressa, na verdade, a percepção dele, né? Desse frenesi que nós vivemos. E a forma como ele responde a essa sua própria forma de ver o conflito. Né? Ele tenta explicar esse nosso engajamento com a materialidade das necessidades do corpo em detrimento das necessidades do espírito. E
No primeiro verso ele diz assim, ó, tudo pede calma. Bem, tudo é uma palavra muito abrangente. Muito abrangente. Eu vou perguntar para você assim, ó, será que a tartaruga, aquela que vive no deserto, ela pede calma para alguém, para alguma coisa? Ou ela não faz parte do tudo? Para você usar uma palavra tão abrangente como essa, tudo, você precisa ter cuidado, porque senão você vai deixar um bando de coisa dentro de um bololô que não é tudo. É uma opinião minha, né? Prometo. Bem, eu não usaria essa palavra tudo pede calma, porque não é assim. Tem coisas que tem que ser rápido mesmo, tem que ser na pressa, senão não rola. Não é, Renilda? Pois é. No verso 2, ele diz assim, ó, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Agora, se o corpo, que é matéria, entende que precisa um pouco mais de alma, é óbvio, ele precisa da espiritualização. Qualquer matéria animada por um ser humano, ela tem que necessariamente correr atrás da espiritualização, não pode se preocupar só com o corpo. Isso aí vocês todos concordaram, aí, eu já vi que as respostas bateram mais ou menos igual, né? No verso 13 diz assim, ó, a vida não para. O cara aqui simplesmente jogou água na chuva, né? Só, vou jogar água na chuva. Constatou uma coisa que é para todo mundo, não tem dúvida que a vida não para, né? No verso 4, o tempo não acelera e não pede pressa. Ele diz assim, ó, enquanto o tempo acelera, o tempo não acelera. Ou alguém tem dúvida que o tempo acelera ou não acelera? O tempo é o mesmo. Os parâmetros que nós usamos para medi-lo, às vezes, pode ser diferenciado por o nosso parâmetro, não pelo tempo. O tempo é tempo. Cada segundo é um segundo, cada hora é uma hora e cada dia é um dia. E não tem essa de acelera tempo. Não existe essa máquina do tempo que acelera o tempo. Ainda não existe. Talvez ela exista no futuro nosso. Mas na nossa humanidade atual não existe tempo que acelera. E eu, mesmo fazendo força para entender a licença poética do poeta aqui, não posso concordar com essa, tá, pessoal? Não deu para mim. Diz assim, ó. Ele diz, quanto tempo ele pede pressa? Cadê o Ronaldo? Beleza, então ele está dizendo o quê? Que ele não vai na pressa, ele vai na calma, ele vai. Mas é ele que entende assim, né? E a vida é tão rara, meu Deus. O que falar da vida é tão rara? Eu nem sei dizer. Mas eu gostei que alguém já falou aí alguma coisa sobre a vida rara e concordei, viu? Foi um rapaz que falou, não vi nem quem foi o nome, não. Depois no verso 7 ele diz assim, ó, enquanto todo mundo espera a cura do mal, ora, se cada um procurar em si esse mal que parece ser do mundo, nós resolvemos o problema. Que a cura do mal, raciocinando com um mal geral, ela começa pela cura individual de cada um. Cada um tem que se curar individualmente, senão nós não chegamos lá, né? Em termos de humanidade. Bem, se cada um se curar, a humanidade se cura, né? Seja qual for o mal. Seja qual for o mal. No verso 8, ele diz assim, ó, e a loucura finge que tudo isso é normal. Loucura que finge normalidade. Caramba, eu fiquei tentando entender isso aqui. Como uma loucura pode fingir que tudo é normal, normalidade. Também não consegui buscar aqui a licença poética do senhor Lenine. Né? Depois no 9 diz assim, ó, no 9 diz, eu finjo ter paciência. Cara, o cara é um mestre. Quem é que consegue fingir que tem paciência aí? Eu não consigo. Tem boca para mim não, isso aqui. Fingir que eu sou paciente, não. Ou eu sou paciente, ou então eu sou impaciente, não tem jogo. No verso 10 ele diz assim, ó, e o mundo vai girando cada vez mais veloz. De novo, gente, fala, o mundo tem uma rotação que é cíclica há milênios, ou até mais de milênios, nem sei. Não muda, nunca mudou. Se mudar, sabe o que acontece? Nós somos simplesmente jogados para fora do planeta. E se parar também, nós somos jogados para fora do planeta. Quem já ouviu falar de ser força centrífuga? Então, esse mundo não tem pressa. Quem tem pressa, mais uma vez, somos nós. Né? E o mundo não gira mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Verso 11. Eu nem escrevi nada sobre esse verso, porque eu não viajei nele. Agora, um pouco mais de paciência, tudo bem. Agora, os versos 13 e 14, diz assim, ó, será que o tempo é o
tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? O tempo para perceber? E será que temos tempo para perder? Ó, esse poeta, Lenine, ele não é ruim não, tá? Mas aqui eu achei que ele vacilou. Eu prefiro mais o Cazuza. Porque em relação a essas duas aqui, será que é o tempo que ele falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? Eu prefiro Cazuza. Cazuza diz assim: todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Tenho todo o tempo do mundo. Essa aqui é uma frase que faz muito mais sentido para a minha cabeça do que isso aqui, né? Porque se nós temos todo o tempo do mundo, é óbvio, o único tempo que nós não temos é o tempo que passou. E a partir do momento em que nós reconhecemos que nós temos todo o tempo do mundo e empreendemos ações para utilizar de acordo com como tem que ser esse todo o tempo do mundo, a gente vai para frente, resolve todos os problemas. E a vida é rara? Muito bem. Eu prefiro muito mais o caso todo o nosso tempo. Gostei da sua adversidade, né, trazendo dentro desse contexto, neste grupo aqui, com 19 pessoas, e você com toda esse dinamismo, né? Perdão, gente, é Renato Russo mesmo. Eu falei Cazuza, mas é que a cabeça também é de velho, é uma desgrama, né? Ok. Quando o Lenine, deixa eu só arrematar esse negócio aí de Wilter, o Reginalva, e aí você então toma a palavra para trazer aquilo que você, a proposta a qual você trouxe para nós refletirmos. Quando ele fala, Lenine e Dudu Falcão, são os dois compositores desta música, né? Quando ele fala da paciência, isso nos remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, no item 7, quando ele fala da paciência, né? E vai dizer que a paciência é uma caridade. Como Grace Kelly disse, paciência com os outros, e você ressaltou, paciência conosco. Nós costumamos ser amorosos com os outros e conosco. Algumas vezes nós somos bem radicais. Então, bem-aventurados os brandos e pacíficos, está lá no Evangelho. E se nós observarmos nesse capítulo, ele vai afirmar que nós temos mais consolação Dentro da gramática, quando nós adentrarmos mesmo nas normas gramaticais, nós usaremos os termos adequado ou inadequado, mas não errado ou certo, porque não há, uma opinião sua não pode ser errada, é o que você pensou, certo? E eu queria dizer que realmente o mundo, para fecharmos, não é, e explicar o meu objetivo ao pedir essa música, que Renilda já falou uma parte aí, o mundo moderno, ele se nos apresenta realmente com as pessoas vivendo uma vida apressada. E isto causa problemas no nosso físico, na nossa mente. Eu vou citar rapidamente 2 fatos que aconteceram comigo sábado e hoje, que só me remeteu a esta música, que ela é bastante atual. Eu estava no shopping, eu fui com minha irmã no shopping, que ela mora no interior, e quando ela vem me visitar aqui, eu gosto de levar para dar uns passeios, e a gente foi tomar um sorvete. E a fila para pagar estava um pouquinho grande. E eu, junto com ela, ali nós conversando pacientemente, porque o momento estava tão agradável, a fila andou um pouquinho, e eu fiquei no meu lugar, não andei logo, rapidamente. Mas tinha 2 pessoas em minha frente. De repente, apareceu uma jovem, bem jovem mesmo, uma moça bonita,
do meu lado, nervosa, e ela torcia as mãos assim. A senhora vai andar ou não vai? Aí eu disse assim, vou, minha querida, eu vou andar, mas eu sou tão paciente. Porque o que adianta, meu bem, eu andar agora e ficar atrás das pessoas que estão lá por causa de um pequeno espaço que eu deixei aqui? Aí ela, não sei o que, e saiu reclamando porque eu não tinha dado 2 passos. Isso mostrou para mim o quê? Esta ansiedade do tempo moderno que Lenine nos fala. Que ele mesmo falou que busca a calma para ele e nos leva a refletir que busquemos a calma em nós. Nos esforcemos trabalhando isto em nós. E hoje, eu entrei no elevador, o G1. Porém, quando parou no térreo, entrou uma pessoa e eu fui saindo. Eu estava divagando e tal, eu fui saindo. Quando eu vi que eu estava no térreo, eu voltei. Quando eu entrei no elevador, a moça que tinha entrado, virou para mim e falou assim, dá um ódio, não é? Eu tomei um susto. Eu disse, não. O que é que dá o ódio? Descer assim no andar errado. Eu disse, filha, eu não sinto, não me deu ódio. É porque a gente só vive assim com pressa, não é? Então, atrasou aqui um pouco a gente descer. Aí eu não respondi, porque significou que também a pressa já está dentro dela. Então, o meu objetivo, ao pedir para vocês analisarem essa música, é pedir que nós nos esforcemos para que esta pressa que nos causa males, ansiedade, e a ansiedade nos leva a outros problemas, não adentre em nós. Que a gente procure exercitar a paciência, porque a paciência nos leva a outras virtudes, não é? A olhar para nós com compaixão, a olhar para o outro com compaixão, não é? E assim a gente levar uma vida melhor, com paz em nosso interior. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Ou vamos adiante? Eu vi que alguém levantou a mão aqui, mas eu não vi. Gente, eu estava ouvindo. Boa noite a todos. Boa noite, Esmeralda. Não, é justamente nessa reflexão que quando eu comecei a ouvir, a ler a música, essa questão desse mundo moderno que a gente acaba se envolvendo tanto para ter, para conseguir, para dar conta, e a gente esquece o ser, né? Que é essa paciência, essa cura do mal que ele fala, não é o outro que tem que curar o mal, sou eu que faço parte do mundo, esse mal também faz parte de mim, né? Essa disponibilidade para a vida, do amor, então me remeteu muito isso quando ele fala, até quando o corpo vai pedir um pouco mais de alma, eu acho que quando ele fala isso, me remete a essa questão do ser, sabe? A calma. Não é só isso, descubra o sentido da vida, a vida não é só o material, tem também o espiritual. Então, só para, né, complementar aí de tudo que já foi falado, observei outras coisas, mas é só isso que eu queria complementar. Obrigada. Ok. Eu agora pretendo ler uma mensagem de Emmanuel, porque em cada aula nossa eu vou estabelecer um tema. O tema de hoje eu estabeleci o tempo. E essa mensagem ela foi retirada de um texto que está no livro Instrumentos do Tempo, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ela nos diz o seguinte: aprendamos a cultuar a misericórdia do silêncio perante os erros do vizinho ou da ação benfeitora, ajudando aqueles que nos desajudam, amparando aos que nos descompreendem
e estendendo mãos amigas aos perturbados, aos tristes e aos indiferentes. Então, é uma questão de tempo, não é? E de nos esforçarmos. Então, o objetivo também que eu tive com essa música é que a gente tenha paciência neste curso aqui, porque eu não vou correr. Não há necessidade da gente correr como a vida está correndo, né? Com tanta pressa. Vamos aprender devagarinho, com naturalidade, chegaremos lá, certo? Sem pressa. Renildo, você pode colocar aí o slide seguinte, nós ficamos no 5º, porque eu já quero dar hoje os objetivos do nosso estudo, porque é importante que nós saibamos o que nós vamos estudar, por que nós vamos estudar, não é? Para que a gente adentre realmente no estudo, sabendo o que esperar dele. Só um momento, Reginalva, só um momento que, ainda eu acabei me passando de que tinha esse material para ser... Não tem problema, não. Não tem problema. Enquanto isso, boa noite, eu posso dar uma palavra, gente? Desculpa, eu não tinha conseguido levantar a mão antes. Ô, meu amor, fique à vontade. Eu só queria falar com relação a essa questão quando ele fala que todo mundo espera a cura do mal. Eu acho que ele pode estar falando justamente sobre a doença que é chamada o mal do século, né? Que é a depressão, que está justamente relacionado ao tempo, que é o que? A gente viver demasiadamente no passado. E hoje já existe um novo mal relacionado ao tempo, que é a ansiedade, que já tem até um apelido agora, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e está relacionada ao futuro. Hoje a gente já não tem mais paciência, a gente vive com a mente nas expectativas, no futuro do que vai ser amanhã, e muito disso também vem com essa questão da internet. A gente não tem mais tempo para ler, a gente não tem mais tempo para fazer um raciocínio em um texto, porque tudo é para ontem, a gente tem uma resposta a tudo que a gente quer, a gente tem ali em menos de 1 segundo, então isso está se tornando um vírus, né, praticamente. A gente está cada vez mais nas nossas relações, cada vez mais ansiosos por resultados, por respostas rápidas. Não deu certo, a gente joga fora, seja um relacionamento e quer começar uma outra coisa, sem paciência para lidar com o outro, para ouvir, para querer também se expressar. A gente está nessa correria e acho que tem tudo a ver com esse tema, que é o tempo. Exatamente, Angeline. E me parece que é Augusto Cury, que escreveu um livro chamado Pensamento Acelerado, que é o que todos nós estamos, com pensamento acelerado, causado exatamente por essa pressa desenfreada com que as pessoas vivem, não é? É trabalho, e corre ali, corre cá, e quando quer uma coisa, imediatamente já chega. Eu estava refletindo hoje à tarde, enquanto eu estava vendo aqui minha aula, quando queria ir para um cinema, quando eu morava no interior, para mim era uma festa ir para o cinema, você esperava, tal, Hoje em dia, você quer ver um filme, ele pega ali o celular, já vê o filme ali, na mesma hora que quer, que deseja e tal. Então, tudo vem rápido agora para a pessoa. E está causando até problema na educação dos filhos. Eu estava lendo essa semana isso. Renilda, se tiver difícil, eu leio aqui, nós vamos discutindo. Eu vejo se você... Leia, minha filha, leia, porque... Não perdermos aqui o tempo, né? Não leia. Mas para adiantar. Então, é o seguinte, os objetivos do nosso curso. O primeiro, eu coloquei 4. O primeiro é proporcionar um estudo da gramática com o objetivo de nos comunicarmos melhor. E vocês estão vendo aí? Está vendo aí? Não, já está vendo?
Não estão vendo? Eu tô. Eu tô vendo. Você está vendo? Eu tô vendo. Eu estou vendo. Agora sim. Hã? Aumenta só a tela que eu não estou enxergando. As letras estão pequenas, Renilda. Pronto, aí dá para todo mundo ver? Não, tem Todo uma mundo está forma vendo? que você fala. Só dá um pouco mais de zoom, não? Eu coloquei aqui, já está no máximo aqui no meu. Coloca no modo apresentação. Já está no modo de apresentação já. No modo de apresentação. Pode ler. Dá para todos verem, né? Então, eu vou lendo e pode ler. absorvendo aí na medida do possível, né? Na leitura. Certo. Certo? Proporcionar um estudo da gramática com o objetivo de nos comunicarmos melhor. Esse é, assim, o objetivo básico que eu coloquei. E, simultaneamente, fazer com que os outros nos entendam com maior clareza. Ou seja, utilizar uma linguagem gramaticalmente correta e para que estabeleçamos comunicações claras, coesas, e que todo mundo nos entenda e nós entendamos os outros. É um dos objetivos. Falar da língua portuguesa, falando da linguagem em uso. O que é isso? O que é que vocês entendem por linguagem em uso? O que seria isso? Olha as minhas perguntinhas socráticas. Não fazem ideia do que é a linguagem em uso? Digamos assim, eu estou dando uma palestra, eu vou utilizar um tipo de linguagem. Estou conversando com meus amigos. Eu vou utilizar um outro tipo de linguagem. Vou poder usar gírias e outro tipo de... uma linguagem mais coloquial. Então, a linguagem em uso é esse. Dos diferentes gêneros discursivos, que também praticamente é a mesma coisa. É você usar os discursos de forma adequada à situação em que você se encontra. E dos diferentes tipos de textos, porque nós vamos estudar aqui, nós temos 5 tipos de textos. Quais são eles? O narrativo, o descritivo, o expositivo, o dissertativo e o injuntivo. Então, nós vamos estudar esses tipos de textos todos. Fazer com que o estudioso da gramática a entenda como a organização de princípios que levam à produção textual discursiva e à oralidade coerente, concisa e pulsante. Então, utilizar a gramática nas nossas linguagens, nas nossas comunicações de formas coerentes. Nós vamos ver o que é coerência, o que é coesão, como falar bem, e utilizando os princípios e as normas da gramática para uma boa comunicação. Orientar a condução de uma reflexão sobre o uso linguístico dos mecanismos da gramática, da língua construtiva, dos sentidos, dos valores e dos efeitos obtidos. Então, trabalhar com a gramática de forma que ela nos proporcione comunicações que façam sentido, ou seja, que a mensagem que nós enviarmos para os nossos interlocutores seja entendida, que não aconteçam ruídos nessa comunicação, ou seja, que o outro não nos entenda, a gente fale, e no final a pessoa sai sem entender nada daquilo que foi dito. Então, a gente tem que adequar as nossas
falas de acordo com a situação em que nós estamos nos expressando. E para que obtenhamos uma excelente comunicação, que todo mundo nos entenda. Joanice, você gostaria de falar, querida? Eu estou vendo sua mãozinha levantada. Microfone. Desculpa que eu apertei, deixei ligado. Ah, Mas sim. é muito importante isso, essa interação nesse curso, porque não só para as palestras, mas para o dia a dia, que às vezes somos mal interpretada quando a gente fala alguma coisa, né? Seja com as gírias, escrito nas mensagens, então é muito importante. Isso, e não só na parte oral, mas também na parte escrita. Escrita, isso. Também, isso. Tá bom, obrigada. Nada. Pode seguir outro slide, Renilda, ou não? Eu vou tentar botar ele de tela cheia. Ah, tá. Agora mais longas. Temos 15 minutos de aula. Passou rápido. Pelo menos eu achei. Muito rápido, minha filha. Muito rápido. Peraí, deixa eu ir agora. O tempo não para. Isso, Esmeralda, isso mesmo. Por isso que o mundo está girando cada vez mais veloz, né? Como eu escrevi aí no chat, um ano hoje, na nossa percepção interna de tempo, não tem a mesma duração de 10 anos atrás. Exatamente. O mundo está girando. Deu um negócio, minha gente, veloz. Que não compartilhou. Não é no e aí, estão vendo agora? Deixa eu botar aqui. Né? Não é no sentido. É esse aqui, Esmeralda? Ou esse aqui? Ou é o outro? Eu tô próximo. Esse aqui, tá bom. Esse aí é. Pronto. Melhorou. Esse aí Ô, gente, desliga. Quem está com o microfone ligado, por favor, desliga aí. Porque está muito barulho. Isso sai na gravação. E Bruno está gravando. Ah, certo. Pronto, pode continuar, Reginalva. Bom, agora nós vamos estudar o quê? Né? Então, assim, a gramática, ela é dividida, ela sistematiza a língua, mas ela é formada em partes. Então, tem a parte da fonética, da fonologia, da semântica, da morfossintaxe, da estilística. Nós vamos chegar lá em todos eles, mas, inicialmente, eu pretendo investir no uso das palavras, certo? E aí eu selecionei esses conteúdos aqui que eu considerei como noções básicas. Elas são, assim, o alicerce para nós avançarmos, certo? Como eu já disse, vamos ter paciência e vamos com calma. Quando nós chegarmos nas regras gramaticais, eu pretendo que vocês as enxerguem com a maior naturalidade, porque assim nós aprenderemos de uma forma tão suave que vocês vão ver que gramática não é um bicho-papão, é uma nossa amiga, certo? Então, primeiro nós vamos estudar a linguagem. Começaremos falando das palavras, o que é que elas representam, e vamos seguir. Depois, o processo da comunicação, que esse processo envolve estudarmos o emissor, o receptor, o canal por onde a mensagem é enviada, o que é a mensagem, o que é um ruído, abrangeremos tudo isso. Depois, frase, oração e período. Para sabermos construir uma frase com sentido, uma oração, juntar essas orações em períodos, e esses períodos em parágrafos, e esses parágrafos em um texto, de uma forma coerente, concisa e coesa, como eu já falei. Escrever bem e falar bem. Depois, as funções e processos, as funções das frases dentro do processo comunicativo, certo? E como é que se dá este processo? Depois, o uso, normas e a variação linguística, porque a língua também ela é cultural.
nós falamos de acordo com o ambiente em que nós vivemos, a cidade em que nós vivemos. Então, dentro da variação linguística, nós estudaremos como é a fala aqui no Nordeste, no Sudeste, a escolaridade influencia na nossa fala, não é? O gênero, a idade, estudaremos todas essas variações. A fonética e a fonologia. Mas por que, Reginalva, nós estudamos fonética e fonologia? Estudar os sons das palavras? Sim. Digamos que a gente está fazendo uma palestra lá e eu tenho que falar a palavra poço no plural. E aí me vem aquela dúvida, como é que eu falo poço? O plural de poço é poços, poços, como é? Então, vamos abrir um pouco os horizontes nesse sentido aqui da fonologia e da fonética. A acentuação gráfica é importante? É. A entonação, porque as sílabas tônicas, elas nos auxiliam na leitura de um texto. E se nós lemos um texto de uma forma equivocada, nós jamais entenderemos esse texto. E a acentuação tônica ajuda nisso. Como a gente dá a entonação naquela leitura. E a pontuação eu acho também muito importante. A vírgula, ela exerce um papel importantíssimo. Agora, peguem a canetinha aí, que eu não sei se vai dar tempo, são 10 minutos, por favor. Peguem a caneta e o bloquinho que eu pedi para vocês trazerem hoje, e vocês vão anotar 2 frases aí, elas são pequenas, para a gente fazer um exercíciozinho assim antes de terminar. Não sei se vai dar tempo. A primeira frase é a seguinte. Todo mundo a postos? Aham. Vamos. Nenhuma palavra da língua portuguesa começa com a letra N. A frase é Nenhuma palavra? Copia a frase, depois eu explico o que é que eu quero, Renê. Nenhuma palavra da língua portuguesa. Nenhuma palavra da língua portuguesa começa com N. Pronto, primeira frase. Depois eu digo o que é que eu quero, certo? Segunda frase. Posso já ir para a segunda? Pode. A mãe da garota eufórica resolveu buscá-la mais cedo no colégio. Vou repetir. A mãe da garota eufórica resolveu buscá-la mais cedo no colégio. O que é que eu quero? Posso dizer já? Pode. É o seguinte, vocês vão colocar vírgulas nessas 2 frases de forma que modifique o sentido delas. Só essa explicação que eu vou dar. Nas 2 frases, vocês colocarão vírgulas e o sentido dessas 2 frases irá se modificar. Pode retirar, Renilda, já, porque nós vamos agora só falar. Nós vamos entrar na próxima aula no mundo das palavras. Pode finalizar a apresentação, né? Pode. Maria, por gentileza, você repete a segunda frase? Posso, querida. A mãe da garota eufórica resolveu buscá-la mais cedo no colégio. Obrigada. Nada. Já colocaram as vírgulas? Estou vendo você sorrindo, Cíntia. Já terminou?
Eu coloquei aqui. Se está certo, né? Nós vamos ver. Menina, olha, não tem nada de certo ou errado aqui, viu? Lembra tá que eu falei? Lembro. Então, já podemos verificar? Sim. Eu vou perguntar a você, Marlene. Se Eu coloquei. Não, deixa eu só dizer assim, meu amor. Ó, se eu leio assim, nenhuma palavra da língua portuguesa começa com a letra N. O que é que eu estou querendo dizer com essa frase? Qual é a mensagem que eu passei para você? Uma frase duvidosa. Sim, mas qual é o sentido, o significado? Qual é a mensagem que ela nos diz, que ela nos passa? Que não tem nenhuma palavra começada com N. Com a letra N na língua portuguesa. Isso é verdade? Não. Não. Então, como é que eu vou modificar o sentido dela? Onde é que eu vou colocar as vírgulas? Já estou dando uma dica. Eu coloquei nem. Eu coloquei aonde? Nem, vírgula, uma palavra começa com a letra I, com, vírgula, letra N. Eu não, na verdade, eu não compreendi. Diga assim. Logo assim que eu coloquei, ó. Nem. Não, é nenhuma. Nenhuma. É, nenhuma palavra. Vírgula, palavra começa, aí, em vez de, começa com, aí, em vez de botar com, eu botei vírgula, N. O que a gente pode fazer? Vamos verificar. Uhum. Mudou o sentido colocando essas vírgulas onde você colocou? Na minha cabeça foi. Foi? Diferente. Alguém fez diferente? Alguém colocou diferente que queira falar? Eu mudei da segunda. Que palavra? Qual a segunda palavra antes? Diga as palavras que fica mais fácil. Eu mudei a vírgula da segunda frase. A gente está na primeira. Você não colocou, não? Na primeira ainda não. Eu estava deixando aqui para a companheira fazer. Então, eu já vou colocar e vou explicar por quê, senão vai acabar o tempo e não vou explicar. Pronto. Olha, depois de nenhuma, vocês colocam uma vírgula. Já botei. Certo? Acertei. Depois vem palavra da língua portuguesa, outra vírgula. Sim. De português. Agora vamos ler com a vírgula? Vamos. Nenhuma palavra da língua portuguesa começa com a letra N. Na verdade, o que é que começa com a letra N? A palavra nenhuma. Então, quando eu coloquei as duas vírgulas, eu separei. Se eu tirasse, olha, veja bem. Se eu tirasse as seguintes palavras, palavra da língua portuguesa, e só lesse assim, nenhuma começa com a letra N. Então, quando eu coloco... Entenderam? Eu entendi a colocação da questão. Fica sendo uma afirmação que nenhuma começa com a letra N. Exatamente. Só que eu coloquei um adendo aí que foi o quê? Que nenhuma é uma palavra da língua portuguesa. Mas ela começa com a letra N. E se Reginalva, querida, em apenas 1 minuto vai cair a nossa aula. Ou 3 minutos, né? 3 minutos. 2 minutos. Deixa eu colocar as vírgulas nas outras duas ou não? Eu acho que dá tempo, não sei. 3 minutos dá tempo. Da outra frase, ó. Se eu digo, a mãe da garota eufórica resolveu buscá-la, o que é eufórica? A garota. Não é? É a garota que é eufórica. Então, eu vou colocar uma vírgula depois de garota. Sim. Isso. E depois de eufórica. Isso, acertei! Isso. Quem é que é garota? Quem é que está eufórica agora? A mãe. A mãe da garota. Percebem como a vírgula modifica o sentido?
Totalmente. Então, nós temos que ter cuidado na colocação da vírgula. Gente, já teve um divórcio complicado por conta de uma vírgula mal colocada. Não sei se chama petição, não sei como é, no documento lá que faz no divórcio lá. E os bens ficaram só para o marido, por conta de uma vírgula. Não acredito nisso. Verdade, Renilda. E por isso que eu estou falando isso, porque é importante mesmo. Você coloca uma vírgula, muda completamente o sentido, como vocês viram aí agora. Certo? Só um minutinho que você fala, só um minuto. Diga, Reginalva, você vai passar alguma atividade para a gente? Vou colocar amanhã no grupo, vai ser uma surpresa. Ai, certo? Meu Deus! Uma surpresa para nós começarmos a nossa aula segunda-feira, fazendo a mesma coisa. Sempre vai ter uma tarefinha, viu? Certo. A gente vai se falar no privado, viu, Reginalva? Certo. Agora, assim que